Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos falar de algo profundo que as nossas mentes não conseguem de si mesmo descobrir se não for revelado por Deus. Por quê? Porque vamos falar da justiça de Deus. E a justiça de Deus não é como a nossa justiça. A nossa justiça, ela é falha. Ela é incompleta. Às vezes ela é pesada para alguns e suave para outros. Porque ela não é reta totalmente. Mas a justiça de Deus, ela é uma justiça de equidade. É uma justiça sobre temperança, sobre balanceamento, controle. E por ela ser justa, ela muitas das vezes nos deixa confuso. Porque a Bíblia diz que os caminhos do Senhor, ou seja, os seus propósitos e os seus pensamentos, não são como o do ser humano. Então, não tem como o ser humano descobrir os projetos, as intenções, a justiça de Deus, sem que ele seja revelado. Então, aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, é um dos textos mais profundo, teológico da Bíblia Sagrada. A gente tem que louvar a Deus, realmente Deus é digno de toda a honra, de toda a glória, por Ele ter revelado ao apóstolo Paulo essas palavras, porque nós descobrimos por causa do apóstolo Paulo. E nós não temos que louvar o apóstolo Paulo, e nem ele louvar a si mesmo, porque ele recebeu do Senhor. Ele diz isso várias vezes, que recebeu do Senhor. Ele nunca gloriou a si mesmo. E nós também não gloriamos nenhum santo, nós gloriamos somente a Deus, né? E ele diz aqui no versículo 18, 2 aos Coríntios 5, verso 18, e tudo isto provém de Deus, que nos uniu consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo, unindo consigo a humanidade, não lhes impondo os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Só esses dois versículos para o início. Ele diz, tudo provém de Deus. Realmente, quando nós lemos no Evangelho de São João, capítulo 1, a Bíblia, ou João escreveu dizendo, nada sem ele foi feito. Tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Deus,
ele criou um caos. Ele criou um caos. Muitas pessoas não alcançam esse entendimento porque Deus é espírito e o homem, a mulher, precisa de receber, beber, ter comunhão com esse espírito para entender essas coisas, porque são demais para a nossa percepção limitada. Olha só, Deus cria um jardim, coloca um casal de ser humano, o primeiro casal, Adão e Eva, e coloca uma árvore no jardim. Na nossa compreensão, nós dizemos, para que Deus foi colocar essa árvore no jardim? Essa árvore, ela trouxe uma desgraça, uma decadência, porque quando o homem comeu dela, o homem perdeu a comunhão e veio provar dores, traições, decepções e morte. Não era, no nosso entendimento, melhor ele não ter plantado essa árvore? No nosso entendimento era. Mas eu já disse no princípio que a nossa justiça, os nossos planos e pensamentos não são iguais. O do Senhor, os planos e os pensamentos do Senhor são maiores. Então, a única explicação lógica, racional, que tem para este fato é que Deus queria fazer conhecido do ser humano. Então, Deus permite o ser humano cair em transgressões, em pecado. Deus permite a ofensa para Ele manifestar os seus atributos e o seu caráter ao ser humano. Como Ele fez isso? Após a queda do homem, Ele entrou com as providências e enviou um Salvador para que o homem não fosse condenado por si ou pela árvore que ele plantou no jardim do Éden. Então, em outras palavras, Deus, Ele permitiu a queda do homem e depois estendeu as suas mãos e tirou o homem do buraco, da condenação, salvando o homem por meio de Jesus Cristo. Nas nossas mentes humanas e carnais, isso é uma loucura. O homem, na sua inocência, ou seja, antes da queda, antes de comer da árvore proibida, o homem estava num estado como uma criança de inocência. Biblicamente, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, o homem e a mulher, ele andava nu, não tinha pecado, maldade. Era paz, harmonia. O homem não conhecia as coisas
por causa da sua inocência. E, fisicamente, o homem já era formado, já era adulto e não era uma criança. Então, na idade já alta, superior, o homem e a mulher eram inocentes. E eles não conheciam o amor, a graça, a misericórdia, a ternura, a justiça, o perdão de Deus, por causa do estado de inocência. Quando eles comeram da árvore, os olhos foram abertos, não os olhos físicos, porque eles não eram cegos, literalmente, era a compreensão. Olho, aqui é a compreensão. A compreensão foi aberta e eles passou a conhecer o bem e o mal, após comer da árvore. Eles passaram a conhecer o bem e o mal. E essas palavras não foram ditas por Adão e Eva, foram ditas pelo próprio Deus. Deus disse: agora eles são como um de nós. Eles conhecem o bem e o mal, para que eles não toquem na outra árvore, que é a árvore da eternidade, da vida, e vivam eternamente. Eu vou excluí-los do jardim. Então, o homem e a mulher, ele foi expulso do estado da inocência e passou a ter razão, passou a ter compreensão. E nessa compreensão do bem e do mal, o homem, ele andou, escolheu por si próprio o mal. Então, sempre o ser humano andou nas trevas, na ignorância, no pecado. Por quê? Porque a sua alma, o seu espírito, o verdadeiro homem interior, a verdadeira mulher interior, que é a alma, o espírito, estava contaminado pelo pecado. Então, sempre o homem, a mulher, tendeu, inclinou-se mais para o pecado. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos a respeito disso. Ele fala da inclinação do homem. Romanos capítulo 8, verso 6, ele diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Romanos 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem obedecer ou agradar a Deus. Então, o homem, na sua mancha, no seu pecado, ele sempre inclinou. E ele deixou de invocar, de servir, de temer, de obedecer a Deus. Então, a humanidade veio a se perder totalmente, literalmente. E tudo isso provém de Deus. E aí? O que você me diz? Deus é injusto? Ou Deus é justo? Deus é má ou Deus é bom? Deus é carrasco ou Ele é misericordioso? Nós vemos pelas Escrituras a grande misericórdia de Deus. Por quê? Porque Deus, no seu plano, Ele permitiu a queda do homem, mas Ele trouxe a solução. Nisso vemos a misericórdia de Deus.
Portanto, no versículo 19, ele disse: isto é, Deus estava em Cristo unindo consigo o mundo, não lhes impondo, pesando, sobrecarregando os homens dos seus pecados. Irmãos, Deus se fez conhecido. Nós conhecemos os atributos de Deus por causa da permissão dele de ter permitido o homem a cair em desobediência e em pecado. Então hoje nós sabemos que Deus é justo, misericordioso, pacífico, longânimo, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, que é Cristo, o Salvador da humanidade. Isto é, segundo aos Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo unindo consigo o mundo. Em meio a essa catástrofe, essa queda, Deus se manifestou em carne, no presente, naquela época, há 2000 anos atrás, para expurgar, para arrancar, para banir, para desfazer essa obra do pecado. Nós vemos em Pedro, capítulo 4, verso 6, que Jesus, após a sua morte, ele desceu às partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos que estavam em prisão. O amor, a misericórdia, a providência de Deus, ela veio salvar o homem para que Deus nunca fosse achado como injusto. Jesus desceu às partes mais baixas e anunciou a salvação todas as almas do passado, naqueles dias presentes, e agora nos levanta como representante dele para anunciar no futuro a salvação dele. Então não tem como o homem chegar diante de Deus e dizer assim: eu não sou culpado da minha condenação, eu não sou culpado dos meus pecados, das minhas prevaricações, das minhas idolatrias, dos meus crimes. Não tem como uma língua, não tem como um ser, um espírito se levantar diante de Deus e dizer: eu sou inocente. Porque realmente a queda, ela provém de Deus, ela veio de Deus. Só que Deus mostrou a sua bondade remindo os que caíram. Se Ele deixa o ser humano nos seus pecados, morrerem nos seus próprios pecados, os seres humanos iriam ser condenados. E então Deus seria injusto. Mas, ao manchar a alma e o espírito dos pecados e crimes e transgressões, Deus envia o seu sangue, o seu sacrifício para purificar novamente, para que o homem voltasse, a mulher voltasse ao estado de graça, de perdão, de santidade, como ele tinha no jardim antes da queda. Nisso eu fico maravilhado.
eu fico maravilhado, porque eu consigo entender essa obra, essa grandeza de Deus. E sempre quando eu falo da justiça de Deus, eu cito um exemplo. Quem tem filho sabe, criança é teimosa e é inocente. Então, quando você tem um filho de um aninho e meio, ele vai lá na tomada e futrica. Aí você tira ele de lá e ele volta. Aquela tomada de plástico, quadradinha, branca, chama a atenção daquela criança. Ele está sempre ali. Sempre. Você tira, ele volta. Você tira, ele volta. Você tira, ele volta. Chega uma hora que você distrai. Chega uma hora que você não está perto, então ele enfia ali na tomada aquele pedacinho de vassoura, né? Que sempre a gente varre e bate a vassoura na quina do móvel, de uma porta, e cai aquele pedacinho, ele enfia lá e toma aquele choque. Aquele choque é uma punição da desobediência daquele garoto, daquela menina, daquele menino. Só que aquele menino e aquela menina, ela é inocente. Ela é inocente. Mas aquele choque, ela traz a consciência para aquela criança. Então, aquele mal, ele vai se converter em bem. Por quê? Porque aquela criança agora ela vai esquecer daquela tomada. Ali ela não vai mais. Por quê? Porque ela foi na desobediência, ela foi na inocência e ela tomou um baque, tomou um choque. Então, aquela criança, ela vai afastar. O temor vai afastar ela daquela energia. Assim aconteceu com o ser humano. O ser humano provou o pecado, sabe que o pecado é maligno, o ser humano sabe que o salário do pecado é a morte, o ser humano sabe do baque, e por si próprio não tem como o ser humano se redimir dos seus pecados. Não tem ouro, não tem prata, não tem fazenda, não tem dinheiro que redime o ser humano dos seus pecados. Por quê? Porque o pecado não é literal. O que é literal, plástico, prata, pedra, madeira, a gente compra. O pecado é espiritual. E espiritual não se paga com ouro e com prata. Por isso que o apóstolo Pedro escreveu no capítulo 1, versículo 18, 19, vós não foste comprado com ouro e prata ou coisas perecíveis dessa vida, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, de um cordeiro puro e imaculado. Deus é bom. Já foi lido aqui em Naum, capítulo 1, verso 6, Deus é bom. Ele não deixou o ser humano morrer, não deixou o ser humano ir ao tribunal, ao julgamento com os seus pecados, mas antes ele enviou uma providência, que é o cordeiro que estava preparado desde o princípio da fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, para ser imolado no tempo determinado, para trazer luz a toda a terra. João capítulo 8, verso 12, ele diz, Jesus afirma, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, segundo aos Coríntios 5,19,
Isto é, Deus estava em Cristo unindo consigo o mundo, não lhe imputando, lembrando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava no mundo. Voltando no Evangelho de São João, capítulo 1, a Bíblia diz que Deus estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Por que que os judeus não conheceram Deus? Porque ele estava num corpo frágil, de carne e osso. O versículo 19 diz bem claro: Deus estava em Cristo, Cristo, escolhido, ungido, enviado. Deus estava em Cristo reconciliando consigo. Reconciliar quer dizer unir, voltar às boas, e não lembrando dos seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Após a morte, Jesus ressuscitou, foi com os discípulos para o Monte das Oliveiras, e antes de ascender, voltar para o seu lugar devido, ele disse assim: vocês são minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Então, ele pôs em nós, ele enviou a palavra da reconciliação. A igreja, o pastor, o membro, o diácono, o servo, a serva de Deus, tem a palavra da reconciliação. A palavra que pode reconciliar o pecador, o transgressor, o condenado com o Salvador. É por meio da palavra. João 8:32, todos conhecemos: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A palavra é a verdade. Se você quer ser liberto dos pecados, se você quer ter comunhão, se reconciliar, você precisa de ouvir a palavra, entender a palavra e através da palavra fazer confissões para que os pecados sejam desfeitos pela obra de Jesus Cristo que foi consumada na cruz do Calvário. Atos 4,16 diz: não há salvação senão pelo nome de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo tem o poder de conceder a salvação, porque ele pagou os pecados com o mundo, com o espiritual. Como que Jesus pagou os pecados? Ele pagou os pecados por meio da sua vida. E vida não se compra com ouro e prata. A vida vale mais do que o ouro e a prata. A vida vale mais do que todo esse mundo que estão na frente dos nossos olhos. E Jesus Cristo deu aquilo de mais valor, que não foi ouro e prata, foi a sua própria vida. Ele deu para nos reconciliar com Deus. Isso é amor de Deus. Isso é justiça de Deus. Glória a Deus. Agora, o versículo 20 diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Embaixador, representante.
anunciador. Nós anunciamos da parte, ou seja, nós fomos autorizados. Nós falamos não historinhas, fábulas, invenções da nossa cabeça, imaginações. Nós falamos da parte de Cristo. Cristo nos deu essa missão. Vós sois minhas, não de Deus, minha. Vocês vão testemunhar que eu entreguei a minha vida aos romanos, aos judeus, aos gregos, aos gentios. Eu entreguei a minha vida para que toda a humanidade, do presente, do passado e do futuro, viesse a reconciliar novamente com Deus, por meio dessa obra, que é a obra expiadora. Para terminar, entramos no versículo mais profundo da Bíblia Sagrada. Você que está ouvindo essa palavra, esse versículo merece ser marcado, não rabiscado com caneta, mas pegue algum papel, alguma coisa e marque essa folha da Bíblia. Olha o que diz o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, o único homem, ser humano nessa terra, que pisou, viveu nessa terra, que não conheceu o pecado, foi Jesus. Jesus foi gerado santo, nasceu santo, viveu santo, morreu santo e ressuscitou santo, e é santo, santo, santo para todo sempre. Amém, Senhor. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos inocente diante de Deus, ou justiça diante de Deus. Olha a obra, o mistério, o amor, a misericórdia de Deus. Cristo, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. O que é se fazer? Se fazer é se colocar no lugar do outro. A cruz, os pregos, a coroa de espinho, os açoites, as bofetadas, a água, o sal, o vinagre, as humilhações, o chicote, era para nós, criminosos, idólatras, adúlteros, alcoólatras. Era para nós, pecadores. Mas ele se fez, ele entrou na fila, assumiu o primeiro lugar e tomou os nossos pecados, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Deus que olhava para nós e via em nós homens e mulheres, humanidade pecadora, agora Deus olha para nós e vê nós como via Adão antes da queda. Ele vê homens e mulheres justos, não mediante as obras, não mediante as nossas bondades, as nossas justiças, não. Ele vê justiça em nós por causa de Jesus ter assumido o nosso lugar, porque a nossa justiça, diz Isaías, é como um trapo de imundícia. Nós somos justos
em Cristo Jesus, que veio tirar nós dessa cova, desse pecado, dessa condenação. Tudo isso, mais uma vez, tudo isso provém de Deus. Deus é justo, é bom, e Ele resgata o pecador lá das profundezas. Colossenses diz isso, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz do seu amor. Louvado seja Deus em o nome de Jesus. Amém.